Uma nova versão do vídeo de como criar uma estratégia utilizando a inteligência artificial, sem precisar programar nada, pegar uma ideia, alguma ideia do operacional e converter para uma estratégia, e aí vim aqui fazer um backtest em alta velocidade devido ao formato da engine de backtest da plataforma. Então, primeiro aqui vai ser necessário configurar um ativo na plataforma, e aí depois eu vou mostrar como que cria a estratégia. Dá para utilizar extensões que já existem para o Cursor, para o VS Code, para outras IDEs também, ou fazer direto lá no chat GPT, por exemplo, e aí vim aqui compilar. Então, primeiro eu vou configurar um ativo, porque vai ser necessário depois para fazer um backtest os dados de um ativo, algum histórico. Então, eu preciso configurar um ativo. Esse ativo pode ser importado, então ele pode ser importado de, de arquivo CSV no formato do MetaTrader, que é exportado pelo MetaTrader de um ativo sintético, ou também de outras fontes de dados que já possuem esse formato estilo MetaTrader. Eu posso exportar para backtest o ativo corrente, nesse caso eu vou utilizar a mini índice do Brasil, da B3. Posso utilizar o contrato corrente, que eu não vou utilizar o contrato aqui contínuo, por ele possuir mais quantidade de dados, mais histórico de dados. Então eu vou selecionar esse ativo, ele já existe aqui na realidade, então eu vou deletar ele só para fazer o processo novamente. Eu vou selecionar aqui ele, eu já selecionei ele, e eu vou fazer o download. Então ele vai baixar lá 5 anos de dados, eu acredito, do MetaTrader, vai puxar esse ativo e vai fazer o download de todo esse histórico, para depois eu conseguir utilizar ele aqui dentro da plataforma para fazer backtest em cima dele da estratégia de exemplo que eu vou criar utilizando inteligência artificial, LLM, pode ser qualquer modelo de LLM, porque existe um manual aqui que eu já vou mostrar, que é o manual da linguagem de programação MQR, que é a linguagem aqui da plataforma. Esse manual é específico para inteligência artificial conseguir estruturar a estratégia. Então ele já baixou aqui 5 anos de dados, está aqui o ativo carregado. Posso renomear se eu quiser, mas eu vou deixar ele assim. Então o ativo está pronto, eu já tenho um ativo para eu testar depois. E aí o próximo passo agora, eu preciso do manual para a inteligência artificial conseguir utilizar esse manual para ela conhecer as possibilidades dentro da linguagem de programação e para ela conseguir criar a estratégia. Então eu vou vir aqui no site, e no site eu posso clicar aqui em MQR, ou posso clicar aqui em qualquer lugar do site em download, e aqui eu vou ter download, vou ter as extensões para as ideias, e nesse momento eu vou baixar aqui o manual. Então eu vou baixar o manual na pasta download. Ok, baixei o manual. Agora eu vou abrir a minha IDE. Eu já estou com ela aberta aqui. Nesse caso, Cursor, mas poderia ser outra. Aí eu posso configurar a extensão aqui para a minha IDE. Por que configurar a extensão? Porque configurando uma extensão para ela, essa extensão vai conseguir formatar o código-fonte de quando eu criar a estratégia, e também vou conseguir compilar a estratégia direto aqui da IDE, sem eu precisar entrar lá na plataforma para fazer a compilação. Então eu vou vir aqui nas extensões e vou digitar MQR. Essa, essa, essa extensão ela já está lá no Marketplace, essa extensão oficial. Então eu vou clicar nela e vou instalar. Nesse caso ela já está instalada, e aí depois de instalada ela deve ser configurada. Então aqui nessa engrenagem, aqui em configurações, e aqui nas configurações eu preciso colocar esse caminho aqui. De onde está instalada a plataforma, lá dentro da pasta existe esse executável mqr.exe, que ele é o compilador da linguagem. Então ele precisa estar configurado aqui na extensão para conseguir compilar o código-fonte aqui de dentro. Agora eu vou fechar, já está configurado. E aí, ok. Agora eu vou aqui, aí eu posso aqui para a estratégia, aqui para a plataforma conseguir enxergar essa estratégia nas telas de backtest, também nas telas aqui do editor MQR, para caso eu queira depois fazer um debug aqui dentro, eu preciso criar essa estratégia e colocar ela dentro da pasta estratégias. Então eu vou vir aqui
e eu vou abrir aqui como um projeto, aqui vou abrir a pasta na IDE, a pasta estratégias. Nesse caso ela já está aberta, então ela está instalada aqui, minha plataforma, aqui, arquivos e programas, Rikdon Chart, e aí eu vou abrir essa pasta estratégias. Selecionar a pasta, eu não tenho nenhuma estratégia dentro, e agora eu vou criar a primeira estratégia. Aqui existem, depende da ideia, existem planos gratuitos, planos mais caros, não importa. Claro que nos planos mais caros você tem acesso a isso aqui, por exemplo, que eu tenho acesso, essas IAs aqui mais atuais, na data de hoje, isso que em breve devem lançar novas versões, mas eu não vou utilizar uma das mais avançadas, eu vou utilizar uma mais aqui normal, essa aqui mesmo já é bem suficiente para conseguir criar uma estratégia. Eu já deixei aqui um prompt pronto, um comando, para eu não precisar digitar tudo na mão. Então, primeiro eu vou lá na pasta de download, onde que eu baixei aquele manual, para IA, eu vou abrir aqui a pasta de download e eu vou arrastar aqui, esse manual aqui para o prompt aqui. Então agora eu tenho aqui aquele manual, a linguagem de programação. Eu posso clicar nele aqui, ele vai mostrar esse manual, que é um manual criado especificamente para IA conhecer todas as possibilidades da linguagem. Eu coloquei esse manual aqui e agora eu vou criar um prompt, vou escrever aqui para ele criar a primeira estratégia. Ele já está pronto aqui, eu vou colar ele aqui. Então, respeitando o manual, crio uma estratégia de banda de Bollinger, fechou fora, fechou dentro, com entrada a mercado, input para alvo, stop em pontos, também parâmetros de período da banda, desvio da banda, parâmetro para horário de início, fim e término ali das operações, quer dizer, fechamento das operações. E quero que comece as operações a partir das 9h05 da manhã, e não faça mais entradas depois das 5 horas da tarde. Encerre todas as posições às 5h30. Então, um prompt bem simples aqui, bem direto, não tem pontuação, não tem nada, só um texto bem limpo para, digamos, eu converter uma ideia minha em uma estratégia para eu testar isso aqui, para ver se isso aqui tem futuro, se isso aqui faz sentido, como que funciona. Tudo em uma velocidade bem interessante e também, principalmente, a parte do backtest, uma velocidade muito interessante comparado a qualquer outra plataforma. Então eu vou clicar aqui para executar o comando, executei, agora a IA que está pensando vai ler aqui o manual e aí vai criar essa primeira estratégia. Só esperar aqui alguns minutos, provavelmente alguns segundos, ela já vai criar a estratégia. E claro, depois isso aqui eu posso ir aqui pedindo, aqui editando, adicionando novas coisas, mudando parâmetros, mudando funcionamento lógico também da estratégia. Ele já está criando aqui a estratégia. Ainda não gerou arquivo. Agora ele gerou o arquivo aqui. Ele já gerou o arquivo, explicou aqui, vai pedir se eu quero mais alguma coisa. Sugeriu aqui esse tempo aqui para fazer o backtest, mas não é necessário. Ok. Agora eu vou abrir aqui a estratégia. Ela está aqui. Dá para ver essa coloração, essa formatação devido à extensão que está instalada, que eu acabei aqui de configurar a extensão MQR. Vou dar aqui isso aqui para manter o arquivo. E agora eu tenho aqui a estratégia. Se você criar isso aqui no chat GPT, em algum outro lugar, que você passe o manual e peça para ele criar a estratégia, ele vai criar algo assim. Então você precisaria vir aqui, copiar essa estratégia, copiar lá o código-fonte, e aí você precisaria vir aqui na plataforma, aqui em Tools, lá no MQR Editor, vir aqui criar uma nova estratégia, colocar um nome para ela, e aí vir aqui, quando ela aparecesse aqui, e colar aqui todo aquele texto, e aí vir aqui com compilar ela, que ela estaria pronta para ser testada, ela estaria compilada, ia mostrar se ia gerar algum erro ou não na estratégia, mas como eu estou utilizando a IDE com a extensão, eu não preciso fazer tudo isso cada vez que tiver uma alteração na estratégia, para eu vir aqui, colar tudo novamente, compilar. Eu não preciso nem acessar essa tela. Eu consigo lá direto da IDEA fazer a compilação. Porque quando eu instalei a extensão, junto vem essas opções aqui, que é a validação do código. Só vou ter que achar aqui agora qual que é esse QM que é. Então, eu dou aqui esse aqui para validar o código. Se tivesse algum problema, ele ia mostrar aqui. Então, tudo certo. E aqui eu posso compilar. Então, eu clico aqui para compilar, pronto, ele já compilou com sucesso e já gerou aqui um arquivo compilado, um arquivo .exe. Claro que esse arquivo não tem como ver o que tem nele, ele é um arquivo compilado, somente a plataforma consegue fazer a leitura
das instruções desse arquivo. Então, agora, ou seja, essa estratégia já foi criada, ela já está compilada, eu já posso ir lá agora e testar essa estratégia, fazer um backtest com essa estratégia. Então, eu vou abrir aqui, agora aqui a tela de backtest, que eu preciso configurar algumas coisas. Então, o ativo é aquele que eu acabei de configurar no começo do vídeo, baixando ele lá do MetaTrader. O índice da B3, o spread, eu posso colocar aqui um spread qualquer aqui para estressar a estratégia, mas aqui eu vou deixar em 0 para mostrar os valores exatos conforme os parâmetros que eu configurar aqui. Período, usar todo o período lá desse ativo disponível, então vai ser 5 anos. O tipo, completa ou genérica, ou genética. Genética, para quando eu tenho muitos casos de teste, eu posso ir buscando só os melhores ali no meio, eu não preciso testar todas as combinações possíveis. Eu vou testando as melhores e as vizinhas até que eu ache uma quantidade ali razoável. E é isso aqui é configurado aqui em população e quantidade de geração. Nesse caso, eu vou deixar completo, ou seja, eu quero testar todas as possibilidades aqui de uma otimização, ou seja, eu não vou fazer um backtest, eu vou fazer muitos backtests, vou fazer uma otimização. São vários backtests com várias possibilidades de parâmetros, combinações diferentes de parâmetros. Aqui, para cada backtest, eu vou colocar qual que é o saldo inicial que eu quero simular na conta, então eu vou colocar aqui 10 mil reais ou dólares, não importa. Quantos cores, quantos núcleos do processador aqui dessa máquina eu quero utilizar para esse teste. Então, quanto mais núcleos, mais rápido vai ser o teste. Nessa máquina aqui tem 28 cores, eu vou deixar todos mesmo, para eles todos funcionarem em paralelo. Aqui o modo de execução pode ser o input do time frame, então pode ser o tempo gráfico aqui da estratégia, ou seja, o backtest vai fazer candle a candle aqui conforme o que está aqui no time frame. Então, nos 5 minutos, a cada fechamento de candle de 5 minutos, ele vai fazer os cálculos, e aí por 15 minutos a mesma coisa, e se eu deixar aqui, vai ser uma granularidade menor, então a cada fechamento de 1 minuto ele vai recalcular todas as coisas, como por exemplo, trailing stop e coisas assim. Esse aqui é o mais preciso para quando uma estratégia ele parece que tem futuro, você vai usar esse aqui nos backtests depois mais estreitos, mais refinados. Agora um backtest mais aberto, vou testar vários tempos gráficos, então isso aqui é bem tranquilo, é preciso o suficiente também por uma quantidade maior de testes, até por ele ser um pouco mais rápido para backtests de tempos gráficos maiores. Quanto maior o tempo gráfico, mais rápido é esse tipo aqui de teste. Então eu vou deixar assim. Agora aqui nesse caso eu tenho uma combinação possível, ou seja, quer fazer um backtest com esses parâmetros aqui atuais. Mas eu não quero. Eu quero fazer um backtest de várias coisas, eu quero fazer vários backtests. Então, eu vou pegar o tempo gráfico. Qual o tempo gráfico que eu quero testar? É assim, lembrando que todos esses parâmetros, essa estrutura toda aqui não é padrão, isso aqui é específico dessa estratégia, que foi lá, foi criada aqui com o prompt que eu executei. Eu pedi alguns parâmetros e tudo mais, e a estratégia foi criada nesse formato aqui. Eu poderia ir lá agora e colocar mais parâmetros, se eu quisesse editar as coisas. Então, o tempo gráfico de 5 minutos, eu vou marcar aqui para otimizar. Eu quero testar mais tempos gráficos, então eu quero testar desde o gráfico de 5 minutos até o gráfico de 30 minutos, por exemplo. Então, todas essas combinações de tempo gráficos vão ser testadas. Eu já tenho aqui 7 backtests que vão ser realizados. O período da banda, eu quero começar de 20, eu quero começar testando aqui de período da banda, pode ser de período 20, eu vou começar de 5 em 5, então vai saltar 20, 25, 30, 35, até 100, pode ser até 100. Então, aqui vão ter 17 combinações, 17 possibilidades de período da banda. Agora eu vou marcar aqui para otimizar o desvio padrão da banda. Então, eu vou começar aqui de 0 em 5 e vou ir de 0 em 5 até 3. Então, isso aqui vai gerar 6 possibilidades, 6 combinações. Então, nesse momento, eu já tenho 714 backtests aqui que vão ser realizados. Agora o lote. O lote eu vou deixar padrão em um contrato, é o lote mínimo desse ativo, tudo bem. Então, vai ser um contrato fixo para todos os testes. O alvo, eu vou colocar para otimizar o alvo em pontos. Eu quero que o alvo comece
Aqui eu conheço as características do ativo, então eu quero que o alvo comece aqui em 500 pontos, por exemplo. Eu quero ir saltando de 100 em 100 pontos até 1.800 pontos. Quero testar todos esses tipos de alvos aqui de 500 pontos até 1.800 pontos. Agora eu já tenho aqui 9.000, quase 10.000 backtests que vão ser realizados. E o stop loss? O stop loss eu quero de, por exemplo, de 300 pontos, stop loss, de 100 em 100 pontos até 500 pontos. Então, agora eu vim para 29.000 backtests que vão ser realizados. Ou seja, todas as combinações possíveis aqui vão ser realizadas. E a questão aqui é direção permitida. Posso otimizar, posso colocar só compra, só venda, só compra ou venda, ou os dois. Eu vou deixar isso aqui sem otimizar, então eu vou deixar compra e venda. Essa estratégia, nesse formato, todos os backtests vão executar compra e venda. Naquela lógica que eu coloquei lá no prompt. É uma estratégia de banda de Bollinger, fechou fora, fechou dentro. Quando fecha fora da banda, ele ativa uma possibilidade de sinal. Quando fecha dentro da banda novamente, ele vai entrar comprado ou vendido, depende da direção. Então agora eu vou rodar esse teste, praticamente 1.000 aqui, backtests. Vou colocar aqui em executar, ele vai começar a fazer essa execução nessa velocidade. Claro que outras plataformas aqui você teria às vezes que esperar para fazer aí 30.000 backtests. Com essa estratégia, utilizando 5 anos de dados, você teria que esperar muito provavelmente de alguns vários minutos até horas para você conseguir concluir aqui um teste desse tamanho. Aqui ele está indo bem rápido. Eu nem vou pausar o vídeo, então não é necessário. Ele já deve concluir aqui esse teste. Aqui, no final ele vai ser um pouquinho mais rápido, porque os tempos gráficos aqui vão ir aumentando. Quanto mais o tempo gráfico sobe, mais rápido ele fica, devido ao formato aqui escolhido do modo de execução. Vai terminar aqui. Deixa eu só voltar nessa aba aqui para eu olhar. Ele levou 52 segundos para fazer esses 30.000 backtests. E aí em 30.000 backtests, eu posso clicar em qualquer backtest aqui e ver a curva de performance desses 5 anos. Eu posso aumentar aqui um pouco para ver os parâmetros que esse backtest utilizou. Então esse backtest, por exemplo, teve 1.717 operações, um resultado final ali de 8.604 de lucro em cima daquele saldo inicial de 10.000. Ele teve aqui um drawdown máximo de 1.650, fator de recuperação de 5.2, um payoff de 5 e um CAGR de 13. E aqui o time frame desse backtest aqui específico é 15 minutos, período da banda 40, desvio 2, o alvo em pontos de cada operação 800 pontos e o stop loss 300 pontos. Então, se eu quiser agora olhar todas as operações dessa curva aqui, por exemplo, eu posso dar 2 cliques aqui nela e vai ser aberto aqui uma lista de todas as operações do backtest e também aqui no gráfico eu consigo olhar essas operações. Eu posso clicar em uma operação qualquer, dar 2 cliques aqui e ele vai me levar para essa operação. Então, e aí eu posso analisar, inclusive nessa tela é interessante para analisar se a lógica que eu estava pensando quando eu criei a estratégia está sendo respeitada aqui. Então aqui eu posso testar, por exemplo, fechou fora da banda, aqui fechou dentro, ele comprou. Na verdade esse aqui fechou fora e esse aqui de venda fechou dentro. E aí ele comprou. Um outro caso aqui, esse aqui fechou fora da banda e esse próximo fechou dentro, ele comprou, deu stop. Aqui em cima nenhum fechou fora, aqui embaixo nenhum fechou fora, aqui em cima esse aqui de compra fechou fora e esse aqui fechou dentro, ele vendeu, deu stop. Esse aqui fechou fora, esse aqui fechou dentro, ele vendeu aqui e aí deu a saída provavelmente aqui por horário, devido a ele estar no final do dia. Então eu consigo aqui olhar essas operações. Eu também consigo ordenar aqui que teve um maior lucro, maior quantidade de trades, é só clicar aqui na coluna que eu vou ordenar aqui, por exemplo, pela quantidade de trades, ou pelo saldo final, aqui os que quebraram a conta. Todos os parâmetros aqui, esses backtests foram os que quebraram a conta. Agora eu vou clicar aqui, vou pegar os que mais tiveram lucro aqui em cima. Agora eu quero ordenar, por exemplo, pelo fator de recuperação, do maior para o menor. Então eu tenho aqui algumas das melhores curvas e eu consigo ver quais são os parâmetros, período da banda
85, desvio 2, alvo 500 pontos, stop 300 pontos. Ela teve essa curva aqui ao longo aí dos últimos 5 anos. Agora uma informação importante. Isso aqui é para validar uma ideia, muito mais. E também é um vídeo de instrução para mostrar a plataforma e como que você, sem saber programar, consegue criar uma estratégia e vir aqui testar rapidamente. Isso aqui, não, essa estratégia criada, se você colocar rodar na tua conta, tem grande chance de não funcionar. Mesmo que você copie aqui esses parâmetros, porque essa estratégia que ela muito provavelmente é um overfit. Eu já testei uma muito parecida com essa e era um overfit. Ou seja, o que isso quer dizer? Que esses aqui são os melhores casos, melhores parâmetros encontrados de acordo com o passado, de acordo com esse backtest. Então, o que muita gente ensina na internet é isso, que você acha esse parâmetro aqui, agora você vai colocar rodar essa estratégia, mas isso é completamente incorreto. Isso aqui pode não funcionar mais a partir de amanhã com esses parâmetros, da mesma forma que tantas outras curvas não funcionaram bem ao longo do tempo. Ou mesmo aquelas que saíram positivas, igual essa aqui, demorou 5 anos para sair positiva e durante aqui 2 ou 3 anos você ficou só perdendo. Então, tem disso, você tem outras formas de validar isso e eu não vou mostrar isso nesse momento. Agora eu só estou mostrando como criar estratégia, como testar a estratégia, como testar uma ideia, se faz sentido, se não faz sentido. Eu não estou mostrando se isso aqui você levar para a conta real e se isso aqui vai continuar funcionando ou não. Isso é uma outra análise que tem que fazer, que não vai ser mostrada nesse momento. Então, aqui tem o resultado dessa estratégia. E aí, se, por exemplo, você quer testar também lá no MetaTrader, saber se bate, colocar rodar numa conta no MetaTrader, um simulador, uma conta real, se você realmente quiser, você vai aqui em MQR Editor, você abre aqui essa estratégia, e aí você clica o botão direito, em qualquer lugar você vai para converter para MQL5. Aí você tem o código-fonte agora copiado, aí você vai lá e cola no MetaTrader, lá no MetaEditor, e você tem a mesma estratégia para o MetaTrader, e aí você consegue utilizar lá e testar lá, que é algo que eu não vou mostrar agora também. E aí agora, por exemplo, agora eu já tenho a primeira estratégia criada, eu poderia agora, à vontade aqui, criar quantas outras eu quisesse, mudar a lógica dessa estratégia. Eu tenho um prompt aqui para criar uma outra, deixa eu criar essa aqui também, aproveitar. Então, vou colar aqui esse prompt, crio uma outra estratégia, eu já vou dar Enter para ela ir criando. Aqui é criar uma outra estratégia, usando os mesmos horários dessa primeira e também os parâmetros de direção. Mas agora uma estratégia diferente, então aqui uma estratégia que utiliza RSI mais uma média móvel exponencial. Para compra, por exemplo, precisa fechar acima da média com o RSI maior que 50. E o alvo e o stop também por pontos. E aí isso aí vai da criatividade. Por exemplo, você pode criar outras estratégias com price action, com alvo, stop atrás de barra, abaixo de barra, projeção de barra, alvo e take profit, e alvo e stop loss configurado por média móvel, por ATR. Isso aqui tem muitas formas que você vai pedindo aqui e ela vai construindo aqui para você. Então aqui está criada já a estratégia, RSI EMA, ele colocou o nome, posso renomear, mas eu vou deixar assim mesmo. E está aqui a estratégia, então eu vou compilar ela para já ver se está tudo certo. Compilar, já gerou aqui o arquivo, tudo certo, sucesso. Agora eu vou lá, voltar na plataforma, eu vou voltar aqui na parte inicial da tela aqui de backtest. Essa estratégia não apareceu aqui ainda, eu vou dar aqui um atualizar, ela apareceu aqui. E aí eu tenho aqui a estratégia para se eu quiser fazer também uma otimização nela e testar ver se ela faz sentido. Eu vou fazer aqui uma otimização, pegar aqui parecido com a outra, pegar de 5 minutos até o tempo gráfico aqui de 30 minutos. O período do RSI, por exemplo, eu vou deixar fixo, 14 acho que é um valor padrão. O nível do RSI que eu quero que ele vai entrar comprado ou vendido acima ou abaixo, aqui eu vou deixar fixo em 50. O período da média móvel, isso eu vou variar, eu quero testar o período da média móvel de 10, de 2 em 2 até, sei lá, até 40, por exemplo. Então, vou testar 16 possibilidades de período da média móvel. Contrato, eu vou deixar um alvo, stop, eu vou variar. Então, eu vou aqui no meu alvo, eu quero um alvo mínimo de 500 pontos, de 100 em 100 pontos até 1.500. Então, meu alvo vai ser aí
várias possibilidades de alvos, 500 pontos, 600 pontos, 700 pontos, até 1.500. O meu stop mínimo aqui, eu quero 250 pontos, de 50 em 50 até 500, por exemplo. Então, 6 possibilidades de stop. A direção permitida, eu quero compra e venda, vou deixar os dois aqui na estratégia. Ou, por exemplo, eu vou deixar vou deixar fixo aqui só venda, só quero venda, só quero testar a estratégia só para venda. O horário das operações pode ser esse aqui, ou eu posso editar aqui, eu posso colocar só de manhã, só até o meio-dia, por exemplo. Vamos fazer aqui, isso aqui é um experimento. Aqui, inclusive, nem tem meio-dia. Agora eu poderia ir lá e pedir para ele criar um parâmetro, só opera até o meio-dia. Como não tem, para não estender tanto o vídeo, eu vou fazer ele operar aqui até as 4 da tarde. Não muda tanto, mas tudo bem. Aqui eu tenho 7.000 aqui poucos possibilidades de backtest. Então, nesse ativo aqui, eu vou executar já, nesses 5 anos, 7.000. Deve fazer isso aí em alguns poucos segundos. Ele fez aqui o backtest, isso aqui demorou aí 11 segundos, e aqui estão os resultados. Então, vou pegar aqui fator de recuperação, ele já vem ordenado por padrão por fator de recuperação. Então, mesmo no melhor caso aqui, não é muito interessante. Ela até faz um lucro interessante se olhar para o lucro, mas olha a curva. Talvez não vai fazer muito sentido essa ideia. Mas, claro, eu testei ali aqui restrito. Então, por exemplo, se eu testar, eu quero que comece as operações às 10 da manhã, eu quero que encerre às 5 da tarde. Eu não quero só venda, eu quero apenas compra, digamos. Quero só testar compra, eu acho que é ok. Eu quero variar também aqui esse nível do RSI de 30, de 10 em 10 até 60. Então, que eu estou variando parâmetros. Agora eu peguei um pouco mais aí de backtest aí. Então vai fazer 30.000 backtests agora. Vou esperar aqui terminar. Vai demorar devido realmente a engine que foi montada justamente para esse tipo de solução, para conseguir fazer backtest em alta velocidade e conseguir testar estratégias. 70, já passou de 70. Eu já vou se mudando aqui os parâmetros só para compra, talvez ela seja melhor. Voltar lá em cima. Para compra melhorou um pouco. Deixa eu pegar aqui o fator de recuperação, melhorou um pouco, mas ainda não é muito interessante. Então pode ser uma ideia que não vai para frente, ou talvez altere os parâmetros e tudo mais, e talvez ainda seja algo interessante. Agora eu vou aqui voltar, agora eu vou escolher outra estratégia aqui, por exemplo, na tela aqui dos backtests, que todos os backtests ficam salvos. Então eu vou selecionar aquela estratégia que eu tinha feito antes, de bandas de Bollinger. Eu vou dar 2 cliques aqui nessa otimização, que eu só fiz uma otimização, aquela de 29.000 backtests. Eu vou pegar essa curva aqui e vou mostrar algumas coisas mais que você pode olhar em uma estratégia. Lembrando ainda que essas coisas que eu vou mostrar não é o que define se a estratégia tem chance de continuar funcionando ou não em conta real. É ainda uma análise somente do backtest, uma análise do backtest. Então eu vou clicar com o botão direito em criar estratégia. E aí eu criei a estratégia e para eu ver ela, eu vou aqui nessa tela e vou aqui em estratégias. Ela vai mostrar a estratégia. Então eu só tenho ela criada, eu acabei de criar. E aqui está a curva dela e muitas outras informações mais detalhadas sobre essa estratégia, sobre o drawdown, sobre o retorno diário, e a distribuição de resultados e várias outras informações por mês, rentabilidade com base naquele capital inicial que eu coloquei, a rentabilidade aqui em valor também, o resultado por dia da semana, de várias formas distribuído, lucros e perdas por hora da entrada. Então, dá para ver que onde que mais teve lucro foram as operações que tiveram entradas das 10 às 11 da manhã. Ou seja, talvez seja algo de se testar nessa estratégia. Fazer entradas somente das 10 aqui ao meio-dia. Né? E aí são coisas, possibilidades. E claro, agora entra em um outro assunto que é overfit. Você não pode ficar filtrando tudo isso para achar o cenário perfeito, que provavelmente não vai funcionar depois na conta real, porque você vai estar só achando um cenário perfeito do passado.
E aqui tem por ano também todas essas estatísticas. Tem aqui um teste de Monte Carlo com 5.000 simulações. E aí, aqui o formato aqui da distribuição final aqui de Monte Carlo, mais algumas várias estatísticas que eu não vou explicar todas agora, a qualidade, o risco vívido, então quanto tempo que a curva está renovando o máximo ou está abaixo do topo máximo histórico, o regime de mercado e alguns testes de estresse bem simples aqui ainda, para ver o que aconteceria com a curva se você removesse os 3 piores dias, os 3 melhores dias e coisas desse tipo. Então, essa aqui é uma forma que você consegue criar estratégias rápido e testar rápido aqui na plataforma.